mais um resumão aqui pra gente a respeito da guerra na Ucrânia. Hoje é dia 6 de setembro, né? Portanto, lá se foram 924 dias de guerra entre Ucrânia e Rússia. A guerra, nesse momento, está na Ucrânia e na Rússia. Todo mundo que tem acompanhado bem sabe que agora a guerra está em ambos os territórios e não mais apenas na Ucrânia. Muita coisa importante acontecendo. Quero trazer aqui um resumão com algumas das principais informações, então, a respeito do conflito nesse dia de hoje. Mas antes, peço que você, por favor, deixe o like nesse vídeo, se inscreva nesse canal. Se você ainda não for inscrito, aquele comentário também, deixa a sua opinião, um boa tarde, uma mãozinha assim, ó, pum, um joinha também no comentário, faz o algoritmo entregar a informação para mais pessoas, tá? Feito o nosso combinado, muita coisa acontecendo, ó, atualização a respeito de vítimas do ataque russo lá em Poltava, aquele ataque em massa contra civis. O número de vítimas foi atualizado. Os serviços de emergência da Ucrânia disseram que pelo menos 55 pessoas até o momento já foram confirmadas mortas e 328 pessoas ficaram feridas. Vejam o tamanho do ataque dos russos. Mais de 300 pessoas ficaram feridas e mais de 50 foram mortas. Um ataque russo lá em Poltava, né? Depois de concluir a operação, então, de busca e resgate em um instituto educacional militar na cidade ucraniana de Poltava. Esse ataque aconteceu na última terça-feira. Eu trouxe pra gente, foi um ataque aí com mísseis russos. O governador regional de Belgorod, o Vyacheslav Gladkov, governador russo, disse que um civil foi morto em bombardeios ucranianos na cidade de Shebekino, que fica na região sul da fronteira, lado russo, né? Belgorod, lado russo. A Força Aérea Ucraniana afirma que derrubou 60 dos 78 drones russos que foram lançados em um ataque noturno, um ataque durante a última madrugada, sempre durante as madrugadas, esse tipo de ataque, né? E também acrescentou que a Rússia também usou um míssil balístico, a Iskander-M, né, no bombardeio. Porém, quase todos foram abatidos. O principal comandante militar da Ucrânia, o Oleksandr Syrskyi, disse ao canal de notícias da CNN que a incursão de Kiev, lá na região de Kursk, no sul da Rússia, estava funcionando estava indo de acordo com o plano, perfeitamente com o plano, e que eles conseguiram pausar o avanço dos russos por mais de uma semana. Quase uma semana, já 6 dias que os russos estão congelados e não conseguem se mover na Ucrânia. Bom, essa afirmação é do comandante ucraniano. Oleksandr Syrskyi afirma que os russos estão aí há quase uma semana congelados, não conseguem se mover porque meio que estão perdidos, né, entre continuar atacando, né, ir com sede no pote, dobrando a aposta, continuar atacando o território ucraniano e voltar e defender o próprio território. Eles estão nesse dilema agora, né? O óbvio seria voltar e defender o próprio território, né? Não é como pensa o Vladimir Putin. Tanto é que dias antes o próprio presidente Vladimir Putin disse que, na verdade ontem, né, antes de ontem, ele disse que a incursão em Kursk não conseguiu parar o avanço das tropas russas e que eles estavam avançando principalmente lá em Donbás, né, lá no leste da Ucrânia, que o próprio Putin acabou depois admitindo que é sim o objetivo principal dos russos, tomar ali Donbás, tomar ali grande parte do leste, Donetsk, Luhansk. Então o Putin disse que eles estão avançando, que as tropas ucranianas no território russo não conseguiu parar o avanço das tropas russas no leste ucraniano. Por sua vez, o comandante ucraniano disse que há quase 7 dias
os russos estão congelados, não conseguem nenhum tipo de ganho no leste da Ucrânia e estão nesse dilema, né, de continua a tentativa de avanço, continua tentando avançar ou volta para defender o próprio território. E eles estão congelados. E aí a gente fica aqui no meio desse turbilhão, dessa guerra também de informações, né? A Ucrânia cancelou um trem que estava marcado para evacuar os moradores da cidade de Pokrovsk, no leste de Donetsk, em meio a temores de um possível ataque russo. E isso de fato acontece, tá? Os russos tomam conhecimento da rota de fuga dos civis e eles atacam, sim, depois alegam que porque eles querem o caos, né? Para eles é bom o caos, para eles quanto mais caos, quanto mais problema, melhor. Isso inclui problemas para a população, problemas para os civis, né? Não me refiro a problemas para os militares. Então eles cancelaram aí essa evacuação por medo de ataque russo, né? As forças russas estão a 10 quilômetros da cidade e as autoridades estão pedindo que as 27 mil pessoas que ainda vivem lá saiam. A cidade de Pokrovsk, tá? Em Donetsk. Reparem então que enquanto os ucranianos têm essa preocupação de evacuar os seus civis, de tenham cuidado com os civis, por outro lado, o Putin, como nós bem falamos aqui, né, no vídeo anterior, não está nem aí, cagou para a sua população, ele não fez ali um corredor humanitário, não respeitou um corredor humanitário, pelo contrário, e vai ainda fazendo o outro lado, né, os outros civis sofrerem também, bem como estão sofrendo agora, ambos os lados, na verdade, né, agora a guerra está em ambos os lados, mas triste, né, esse ataque aqui em Poltava, porque somando então aí entre feridos quase 400 pessoas, quase 400 vítimas, né? Somando entre feridos e mortos, né? Bem triste. E aí fica essa guerra ataca os ucranianos, destroem a logística na Rússia, os russos, por sua vez, revidam atacando civis, e a verdade aqui é essa. Quem não se lembra daquele ataque covarde contra o hospital, o maior hospital infantil da Ucrânia, lá em Kiev, poucos meses atrás, que também foi uma tragédia, enfim, e o que pior, contra crianças, né? Então, enquanto os ucranianos seguem avançando, seguem destruindo a logística dos russos no território russo, o Putin tenta revidar, tenta controlar, conter o avanço, atacando civis. Um lado diz que avançou, o outro lado diz que congelou o avanço, e a gente fica no meio da informação. Acho bem provável que os russos não estejam congelados, como disse o Alexander Sirski, mas eles não estão avançando como avançavam anteriormente, até porque mais 30 mil homens voltaram para o território russo, como bem divulgou o Zelensky, embora não tenha sido confirmado pelo lado russo, e ninguém aqui espera que o Putin vá admitir, né, que teve que retirar 60 mil homens, né, porque aí estaria dando de bandeja e confirmando a eficiência do avanço dos ucranianos no território russo. Enfim, esse foi um primeiro resumo, tem mais coisa para falar daqui a pouquinho, fico por aqui para não me estender demais nesse vídeo. Obrigado quem ficou até o final, confirma aí o like, a inscrição no canal, tamo junto, valeu!